Hoje, dia 3 de dezembro, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o programa Superação vem mais uma vez aqui à cidade de São Paulo para acompanhar o lançamento da EasyPut. Você pode estar se perguntando o que é a EasyPut. É uma moda de roupas inclusivas voltadas a pessoas com deficiência visual, que está sendo lançada na noite de hoje pelo Instituto Mara Gabrilli, da nossa querida companheira já do programa Superação, deputada federal Mara Gabrilli, juntamente com a Hey! Vocês vão acompanhar as imagens dessa noite aqui de lançamento, comemorando o dia 3 de dezembro, nesse ano de 2010, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O dia 3 ele simboliza um dia para pensar sobre a questão da pessoa com deficiência, assim, o quanto a gente não consegue enxergar que a nossa sociedade deveria ser uma sociedade para todas as pessoas, né? Então todos os olhos estão voltados para isso hoje. Não sei se todos, porque eu acho que a gente ainda precisa de um caminho longo para que a sociedade tenha consciência, mas eu acho que já melhorou muito. E hoje é um dia simbólico para a gente fazer esse lançamento. O intuito do Instituto não é criar uma linha, não é vender roupas, mas é sim fazer com que as pessoas pensem a acessibilidade em todos os níveis, né? Hoje é um dia muito importante para as pessoas com deficiência. Acho que é o dia que a gente reflete todas as nossas conquistas e tudo que a gente ainda tem por conquistar. Acho que a gente escolheu o dia, não foi por acaso, mas como comemoração mesmo. Como mais um passo, mais uma guinada, mais uma guerra vencida e mais uma grande conquista das pessoas com deficiência. Eu acho que assim, a gente tem uma linha a falar de moda, beleza, é algo que a gente também precisa. Afinal de contas, o ser humano é tudo isso, não é só saúde, transporte, educação. A gente quer cultura, diversão e arte. Agora, essa coisa de comemorar o Dia Internacional, eu sou meio avessa, porque eu acho que a gente tem meio que batalhar todo dia, né? Porque senão assim, faz o Dia Internacional e daí os outros dias do ano fica meio à margem. Mas eu acho que assim, tem tudo a ver, a gente está aqui hoje fazendo essa festa aqui, né? É um simbolismo importante. Mas eu acho que a gente tem que batalhar pelo trabalho de formiguinha incansável, todo santo dia. E com certeza, porque a gente consegue só desse jeito, fazendo todo dia um pouquinho, aquilo vai andando, quando você vê que é nem uma onda no lago, a onda tá enorme, né? Tá alcançando lá longe. Nossa, é incrível. Eu sempre quis fazer moda desde os 15, eu sempre quis não só fazer roupas glamourosas ou vestir famosos, etc e tal. Eu queria fazer alguma coisa que passasse sentimento para os outros, entendeu? Não só roupa por roupa. E eu acho que esse projeto, junto com a Mara, junto com o Instituto, eu acho que eu atingi meu objetivo. Ainda nova, eu tenho 23 anos, mas eu consegui pelo menos atingir meu objetivo. Eu estou muito feliz. Hoje eu estou realizada. Bom, primeiro assim, parabéns para a Mara, a gente falava disso já há 2 anos, ela foi atrás, ela conseguiu e está realizando aí uma coisa que tenho certeza, em muito pouco tempo, as pessoas vão descobrir esse nicho, porque é um nicho de mercado importantíssimo. E aí as pessoas que usam essa roupa vão agradecer muitíssimo, porque realmente o seu dia a dia muda, né? Quando você fica mais fácil você vestir uma meia, vestir uma camisa, vestir tudo. Fica muito mais confortável. Então acho que isso é bárbaro, esse passo é um passo importante. A acessibilidade é uma coisa que deve ser vista a todos, né? Pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual. Então hoje, sendo lançada uma roupa com etiquetas em braille, é um avanço, é enxergar
que a pessoa com deficiência, ampliar a visão desse campo, né? Você dá mais autonomia à pessoa com deficiência visual para escolher uma roupa. A pessoa acha que, por ela não ter a capacidade visual, ela não se importa com estética, com cor e com outras coisas mais, mas isso, apesar de não estar visualmente aparente, ela tem uma simbologia muito forte. Então, é claro que as pessoas com deficiência visual se importam com isso e querem ter independência para poder escolher seu tipo de roupa. Então, isso é muito importante ver e colocar para a sociedade em geral que a gente deve ter direitos iguais e prover isso para nós. Nós somos consumidores, a gente compra, mas a gente quer ter oportunidade em nossos direitos. Não, eu acho que a moda é só mais um segmento que precisa ter consciência e entender a diversidade humana e pensar como é que poderia ser as roupas para pessoas que não enxergam, né? Porque eu me coloco no lugar de uma pessoa que quer ir numa loja e ter a independência de escolher aquilo que ela quiser sem precisar ficar perguntando para outra pessoa o que ela está comprando. Eu adoro independência, sou uma pessoa independente. Acho que o ser humano tem essa necessidade de se libertar. Então, acho que os estilistas precisam pensar nisso, né? Como é que pessoas que não enxergam conseguem entender o que ele está vestindo. Bom, eu sempre quis fazer uma moda inclusiva e quando eu conheci o Instituto Mara Gabrilli, a gente teve essa ideia de juntar e fazer uma campanha pela acessibilidade mesmo. Eu comecei a fazer várias pesquisas com pessoas com deficiências, tanto físicas quanto pessoas cegas, pessoas que são amputadas, e a gente começou a fazer uma pesquisa enorme para ver qual é essa necessidade. Hoje a gente lança a linha Easy Put, que são uma linha de camisetas voltadas todas para pessoas com deficiência. As tags são com toque em braille, para as pessoas que são cegas saberem o que estão comprando e não ficarem dependendo dos vendedores, terem mais uma acessibilidade em geral, em relação a tudo, em relação à moda, por que não? Bom, antes de mais nada, eu queria explicar que assim, eu divido tudo que eu escrevi, todos os livros que eu fiz, que são 13 hoje, entre o antes e o depois do Vai Encarar, que foi o livro que me abriu as portas para um mundo que realmente é uma nação, né? É uma nação de pessoas funcionando, mais de 30 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e funcionando muito bem até, mas à margem do resto das pessoas sem deficiência aparente. Então, para mim foi um momento assim de revelação. É como quando você vai para um país que você fala assim, gente, mas tinha tudo isso aqui, como é que eu não conhecia? Então, para mim foi muito importante. Eu acho que assim, quando eu falava para as pessoas, olha, eu estou escrevendo um livro sobre pessoas com deficiência, porque foi a Mara, inclusive, que me lançou esse desafio, falou, puxa, você escreve tanto sobre comportamento, você tem que escrever um pouquinho sobre o comportamento com pessoas com deficiência. Eu falei, mas não é a mesma coisa, Mara? Ela falou, não, porque as pessoas não sabem o que fazer com a gente. E elas criam uma barreira invisível, porque como elas não sabem o que fazer e não sabem o que falar, elas optam por ficar quietas, ficar na delas, e isso acaba criando uma barreira, que é muito ruim. Aí eu lembro que me arrepiou a nuca, assim, né? A gente estava numa festa, me arrepiou a nuca. Então eu acho que no momento que você começa a perceber essa nação, você percebe também o quão pouco preparadas as pessoas estão para enxergar as outras, né? Quer dizer, as pessoas não se enxergam, essa que é a verdade. Elas estão preparadas para enxergar só o que é muito fácil, o que é absolutamente igual, o que for um pouquinho diferente já dá um pouquinho mais de trabalho, aí eu pulo, né? Então eu acho que existe essa postura. Por outro lado, existe uma cultura também
que é a cultura dos nossos pais, dos nossos avós, que ajudava a criar essa barreira e que agora não tem mais. Agora a gente já está falando em inclusão há algum tempo. Tem muito, muito, muito por fazer, mas eu acho que já muita coisa foi feita nos últimos anos. Então eu acho que já tem algumas conquistas muito significativas. Então, nesses 2 anos que eu estou pesquisando isso, falando isso por conta do livro, eu percebo que a gente já as pessoas falam mais nisso, as pessoas têm uma postura mais natural e alguns programas, alguns projetos começam a acontecer. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu tenho feito palestras de inclusão e eu fiz uma palestra em Minas Gerais e uma em Vitória com o livro que vai encarar. Nessa palestra eu falei, que já era um sonho da Mara, da possibilidade de fazer grifes e marcas de moda adaptada para facilitar a se vestir e tal. Em 6 meses, André, a gente teve, em Minas Gerais, a matéria moda adaptada foi inserida no currículo e eles já fizeram um desfile. E em Vitória, eles já estão no 2º desfile. Então, você percebe que, na verdade, às vezes as pessoas querem a ideia. Elas estão abertas à ideia, elas estão abertas à discussão, elas não têm uma trava, mas a gente precisa chegar até elas, a gente precisa levar a ideia.